vou mostrar para vocês hoje aquilo que eu sempre falo, e através dessa passagem se confirmou o que eu sempre imaginava, na verdade pelo Espírito Santo, não é pelo homem, amém? Como eu sempre falo, aonde que se manifesta o amor de Deus? Quem estava nos cultos lembra, aonde que Deus manifesta o amor dele? Na ira. Deus manifesta o amor na ira. Por que que Deus manifesta o amor dele na ira? A palavra é pregada, o amor está sendo demonstrado, e quando o povo, ele não exerce a função de um bom cristão, praticando a palavra, porque a Bíblia mesmo diz, não ser só ouvinte, mas sim praticante de toda a palavra de Deus. O bom cristão, aquele que nasceu de novo, toda a palavra que é pregada diante do altar de Deus, o bom cristão, ele exerce a sua função como um cumpridor da palavra. Ele não está na cadeira apenas ouvindo, a palavra não retine apenas no ouvido dele, como se fosse uma história em quadrinho. Não, ele traz para a vida dele, naquilo que ele precisa mudar. É como a gente sempre fala, quando a palavra é pregada e dói dentro de você, e aonde está doendo, é justo aonde você tem que mudar, é onde você tem que mudar. A palavra nunca se chamou colher de açúcar, ela se chama espada. Ela machuca tanto quanto entra como sai, mas ao mesmo tempo que a palavra fere, ela traz o antídoto da cura do homem, amém? Aonde que se revela o pecado oculto do homem? Pela palavra. Aonde que o homem do pecado, tentando esconder o mais breve que ele pode, o mais escondido que ele pode, sentado na cadeira, o que faz revelar esse pecado oculto é a palavra, porque a palavra diz que não há nada oculto que não seja revelado. Quando há uma maldição na vida do homem, o que pode ser, pastor? Maldição sem causa não subsiste, existe uma causa. Que causa é essa? Talvez é a depravação do homem voltado para a iniquidade, o pecado que ele comete com liberdade. E eu vou mostrar para vocês na palavra que o amor de Deus se manifesta na ira, através da palavra. Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11 diz assim, olha o cabeçalho, todos acharam, gente? O amor de Deus Pai e a ingratidão de Israel. Veja bem, dois termos, o amor de Deus Pai e a ingratidão de Israel. Deus manifestou amor aqui? Sim ou não? Manifestou ou não, pessoal? Manifestou. Mas qual foi a reação do povo em cima do amor de Deus? Ingratidão. Como que Deus manifestou amor na vida do povo ingrato? E o que que Deus fez para cumprir o amor dele em cima desse povo? Ciro. Olha só, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais se iam da minha presença, mais saíam diante da minha face. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado e dirigir-se acima, ninguém o faz. Até aí. Eu vou explicar para você poder entender. O primeiro versículo dessa passagem mostra: quando Israel era menino, eu os amei. Quando Deus chama Israel, usa Moisés para tirar o povo de Israel da escravidão, Israel era menino, era uma criança. Quando Deus tira Israel da escravidão, Deus estava ensinando Israel a caminhar no deserto. Deus, através de sinais e prodígios e maravilhas, mostrava que estava com esse povo. A Bíblia diz que os calçados desse povo não se gastavam, as suas vestes
não se estragava, não rasgava, não envelhecia. Esse povo não padecia de fome, não padecia de sede, porque o maná caía do céu, a água saía da rocha. Deus fazia sinais extraordinários para que aquele povo que Deus estava livrando da escravidão pudesse olhar que era o próprio Deus falando com eles. Seria muito fácil, estão com sede, vão até uma torneira, sim ou não? Agora bate com o cajado na rocha, Moisés, que ali vai sair água, para mostrar o poder e a glória de Deus. Vocês estão com fome? Peraí, eu vou fazer aparecer um animal, vocês matam, e vocês matando, vocês vão cozer esse animal. Seria muito fácil. Moisés, amanhã vai cair tanta carne do céu, que vai chegar a sair pelas narinas do povo. Deus mostrava tudo por milagres e prodígios, ao ponto do povo, mesmo vendo todos os sinais, ainda não creram. Se você ler no livro de Números capítulo 14, toda a passagem, você vai ver que quando o povo vai murmurar contra Deus, Deus desce na tenda da congregação e fala para Moisés: Moisés, até quando esse povo vai murmurar contra mim? De todos os feitos que eu tenho feito no meio deles, até quando eles vão duvidar de mim? Mas eu vou destruir todo mundo, Moisés, eu vou destruir todos eles. A Bíblia diz que Moisés se coloca de joelho, rasga suas vestes, coloca cinza na cabeça, junto com Arão, junto com Josué, junto com Caleb, e fala: Senhor, o que é feito das tuas maravilhas? Como que o povo dos egípcios vão olhar para o Senhor? O Senhor falou que livraria esse povo da mão deles, e agora eles vão ver o Senhor matando no Egito, no deserto. Deus poupou aquele povo pela oração de Moisés. Só que mesmo assim o povo continuou caminhando errante, cumprindo com o desígnio do seu coração, cumprindo com os delitos da maldade do seu coração, continuaram errante na pecaminosidade. E Deus toda hora mostrando os sinais, mostrando as maravilhas, mas o povo não olhava para Deus. Você pode ver que a Bíblia diz que quanto mais Deus chamava, quanto mais Ele chamava o seu povo, mas eles se afastavam. Chegaram ao ponto de queimar incenso aos Balaíns, queimar suas crianças ao deus Moloque. Eles faziam sacrifício aos deuses pagãos e deixavam Deus de lado. O amor se manifestou no meio do povo, mas eles recusaram. E a Bíblia mesmo diz que, olha só, vamos continuar aqui, versículo 5 de novo: não voltarão para a terra do Egito. Deus está falando assim: ó, vocês não vão voltar para a escravidão, mas o assírio será seu rei. Recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Deus falou assim: peraí, vocês querem entrar no desígnio do coração de vocês? Tudo bem, pode fazer isso. Voltar para a escravidão vocês não vão, mas o rei de vocês vai ser os assírios, o povo inimigo. Vocês vão ser escravos, suas mulheres vão ser abusadas, suas crianças vão ser mortas, os anciões vão ser envergonhados, a face dos seus anciões vão estar estampada a vergonha. É isso que vocês querem? É isso que vocês vão ter. A pior coisa na vida de um homem não é o pecado tomar conta dele, mas sim quando Deus se afasta desse homem. Não resta mais nada, meu amigo. Horrível coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Horrível coisa é cair na mão do Deus grande, Deus temível. Ezequiel muitas vezes clamava: esse povo que está caindo na mão do Deus temível. Nós não temos que olhar apenas para Deus como um Deus de amor que aceita tudo. Eu sempre falo isso na igreja. Nós temos que ter temor por Ele. Como diz Apocalipse: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Ele aplica o juízo sobre o povo. O que é juízo? É a justiça de Deus sendo aplicada sobre a vida do homem do pecado, o homem da iniquidade. Se não tivesse culpa, se não tivesse castigo, Deus seria injusto. Ele mesmo fala: é necessário que o homem padeça no inferno, para que a justiça de Deus reine. Porque se todo mundo fosse salvo, cadê a justiça?
Cadê como está escrito em Malaquias, que haveria diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, aquele que busca e aquele que não busca? Cadê a diferença? Tem que ser notória. Deus tem que castigar sim o homem do pecado, Deus tem que castigar sim o homem da iniquidade, o homem com o coração perverso, Deus tem que castigar, para ele mostrar a sua justiça, porque senão, meu amigo, todas as coisas seriam muito fáceis para a gente estaria dentro da igreja, ouvindo a palavra e caindo no mundo de pecado. Não, quanto mais Deus chama, a tendência do povo é se desviar da presença dEle. Aí que está uma realidade, que Deus não ouve a oração dos pecadores, não ouve. Deus não se atende para os pecadores, Deus não se atende para o homem do pecado. E como eu sempre falo, quase toda a pregação, pastor, mas todo mundo é pecador, então Deus não vai se inclinar para mim. Há uma grande diferença dos nascidos de novo, dos regenerados, dos santificados, daqueles que foram comprados com o sangue do Cordeiro. Como está escrito em Salmos, a redenção da alma é caríssima, não há preço que pague. Ele nos comprou com alto preço, com o seu sangue. Qual é a diferença do homem do pecado perverso para o homem nascido de novo, mas que o pecado ainda habita dentro dele? A diferença é que o prazer do pecado não existe mais dentro dos nascidos de Deus. Pecamos com a mente, com os desejos. É como eu sempre falo, vou falar mais uma vez para você entender. Meu amigo, se eu pudesse, isso você já sabe de cor, se eu pudesse plugar um cabo na sua mente e colocar num telão aqui na frente de todo mundo, para todo mundo assistir, plugava um cabo na sua mente, só o que você pensou hoje, não estou dizendo a semana inteira, estou falando só hoje. Plugasse na sua mente, colocasse num telão para todo mundo ver, será que você permanecia na igreja ainda, pessoal? Ou você dava um jeito de correr aqui de dentro, de vergonha? Hein, gente? A mente do homem é má, a Bíblia mesmo fala isso. Porque eu me arrependi de ter feito homem, porque a iniquidade do seu coração é constante. Deus fala isso na palavra dele. A iniquidade do coração do homem prevalece dentro dele. Mas quando o homem é regenerado, nascido de Deus, o poder do pecado não habita mais no seu ser. É fato que o pecado ainda habita no homem, mas não habita o poder do pecado, porque a nossa carne é inclinada pelo pecado. A nossa carne é inclinada a desviar-se de Deus. Isso é com todo mundo. A facilidade de um homem largar Deus, a facilidade de um homem deixar Deus de lado pelos seus proveitos, pelo mundo, a facilidade de um homem passar qualquer problema na sua vida, e a primeira palavra que sai da sua boca é: eu vou sair da igreja. É ou não é? Ele não fala: eu vou sair de casa, eu vou sair do trabalho, eu vou sair da igreja. Não está adiantando nada. Mal sabe ele, meu amigo, que ele é um peregrino e um forasteiro. Ele está em terra estranha, ele habita no meio de um povo inimigo. Se nós queremos estar nessa terra e não passar problema, nós estamos vivendo um evangelho errado, nós estamos andando de lado com o mundo. A Bíblia mesmo diz que aqueles que querem ser amigo do mundo constituem-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo do mundo? Você é inimigo de Deus. Pastor, o que é ser amigo do mundo? É você fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Cadê a luz do mundo, meu Deus, que era para habitar na nossa vida? Cadê o sal da terra, que era para o povo olhar para a gente e não suportar engolir a gente? Não estamos mais tendo diferença do mundo. A igreja hoje em dia está se assemelhando ao mundo. Você pode ver que as igrejas de hoje em dia estão fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Balada gospel, carnaval gospel, como a gente sempre fala, querem enfeitar a igreja com tudo, só não tem Deus ali dentro. Tem tudo, mas não tem Deus. É ou não é? Meu amigo, tem muita igreja que já perdeu a essência do Espírito Santo faz muito tempo e eles não perceberam. Tem muita igreja que já perdeu a plenitude do Espírito de Deus, mas eles não perceberam, porque viraram cristãos carnais. Eu vos tratei com uma comida mais forte, mas vocês não resistiram não. Eu vou tratar com leite, uma comida mais simples, uma palavra mais simplificada, uma palavra mais sala. O povo não aceita e não compreende um sermão mais duro.
O povo não aceita uma palavra mais forte, tudo é motivo de blasfemar contra Deus e dizer: meu Deus, para que isso? Se Deus ama todo mundo, me mostra na palavra. Me mostra na palavra, Deus ama todo mundo. Romanos capítulo 9 já quebra todo o desígnio da religião, dizendo que Deus ama todo mundo, porque Ele mesmo falou: porque eu odiei a Esaú e amei a Jacó. Então Deus odeia também, é ou não é? Salmo 5:5, Ele odeia todos aqueles que cometem iniquidade. Ele odeia o homem do pecado e todos aqueles que cometem iniquidade. Odeia. Ele aborrece. A iniquidade do homem faz Deus se irar contra ele. Se você ler a Bíblia inteira, você vai ver que quase todos os sermões, quase todos, fora os livros que nem de Eclesiastes, de Cantares, perdão, que é um livro mais voltado para um relacionamento de amor, não fala de ira, mas quase todos os livros vai mostrar a ira de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Novo Testamento, Velho Testamento, tudo que você olhar, você vai ver Deus insistindo no seu povo, mas o povo se desviando dele, e acima desse povo caindo a ira de Deus, toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria de Deus caindo sobre esse povo. Quando que a gente vai aprender, meu amigo, a olhar para a palavra da verdade e se tornar um cristão convicto que podemos passar tudo nessa terra, mas dele jamais eu vou deixar. Podemos passar por tudo, mas de Deus eu não posso recusar. Eu não vou recusar Ele. Ele foi a pedra angular que os homens rejeitaram. Nós não podemos rejeitar aquele que nunca nos rejeitou. Se estamos aqui hoje é por causa da misericórdia dEle. A Bíblia mesmo diz que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor, a misericórdia dEle. Isso é motivo de vir para a igreja de joelhos. Isso é motivo de estar aqui todo dia, meu amigo, todo dia. Se a gente pudesse enxergar o mundo espiritual, meu amigo, a gente estaria aqui todo dia. A gente clamava a Deus: dai-me todo dia a tua palavra, Senhor. Não deixe eu ficar sem a tua palavra, para que eu não venha resbalar os meus pés. Como disse Davi: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Como disse Davi: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra é a luz, é uma candeia acesa em cima do monte. É através da palavra que ilumina os nossos passos. Bom suave é os pés daquele que anuncia as boas novas. A palavra, o Evangelho. E qual que é o desígnio do Evangelho hoje? Qual que é a palavra principal do Evangelho? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Você pode ver que Ele mesmo falou, Deus mesmo falou aqui: eu envolvi eles com cordas humanas, com cordas de amor, mas eles não quiseram se converter, eles se recusaram. Ah, meu amigo, já não demorou muito tempo, a ira de Deus desceu sobre aquele povo. Vocês não vão voltar para a escravidão não, mas vocês vão sofrer na mão dos assírios. Aí Deus fala: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. É só você olhar a sua semana, é só você olhar o seu dia a dia, é ou não é? Qualquer coisinha a gente se desvia da presença dele. Qualquer probleminha é motivo de dizer: ah, Deus não é comigo. Cadê Deus que eu sirvo? Ah, meu amigo, se você soubesse que é no deserto que Ele se manifesta, você nunca abriria mais a sua boca para murmurar contra Ele. Se você soubesse que é no meio do problema que Deus se revela, você nunca mais abriria sua boca. Você faria como Jó. Em tudo Jó não pecou com seus lábios. Jó mesmo falou: antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te contemplam. Porque Jó viu a formosura de Deus no meio do problema. A vida de Jó foi uma desgraça. Ele se esfregava com telha a ponto de pedaços de carne cair no chão. Ele perdeu seus filhos, perdeu escravo, perdeu animais, cevado, perdeu tudo. E por último a mulher dele disse: Jó, por que não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Ele falou: o quê? Você fala que nem louca? Você é louca, mulher, você é louca. Se nós entendêssemos que é no meio do deserto que Deus se revela, nós poderíamos contemplar a face dele. Enquanto isso nós vamos ficar só no falar.
Ah, Senhor, eu só ouço falar de Ti, se revela na minha vida. Não, não posso. O povo está negando a Ele no meio do problema do deserto. Cristão que é cristão de verdade passa problema todo dia. Como eu sempre falo, se você não tem problema, cuidado, você está vivendo um evangelho errado, porque não fosse chamados apenas para crer, mas a padecer por Ele. Padecer por Ele. Filipenses fala isso, se eu não me engano. Não fosse chamado apenas para quê? Todo mundo crê, né? Até o diabo crê e estremece ainda mais. Mas agora e o padecer? Vocês estão preparados? O tomar a sua cruz, o negar-se a si mesmo e seguir a Ele. Vocês estão preparados, gente? Ah, pastor, isso aí não é para mim. Então me desculpe. Saíram do nosso meio porque não era dos nossos, porque se fosse dos nossos teria permanecido. A própria palavra fala isso. Se fosse dos nossos teria permanecido na pedra de esquina, na pedra angular que foi posta como cabeça para a salvação de todos aqueles que creem na divindade santa. Teria permanecido, mas não permaneceu. Então, primeiro versículo primeiro, Deus usa como é usado, Ele compara como uma metáfora. Eu vos tratei, eu vos amei, vocês eram criança nas minhas mãos, eu vos amei, ó Israel. Ah, como eu vos amei. Mas cada vez que vocês foram crescendo, vocês começaram a se desviar de mim. Como é que é o pai hoje em dia? Quando é criança, né, não é? Ama, mas ama, meu amigo. O filho vai crescendo, ficando rebelde. O pai tem que tomar uma atitude, tem ou não tem? Mas o pai deixa de amar? Não, o pai não deixa de amar, o pai ama. Por isso que eu digo que o amor se manifesta na ira. Se você, pai, dá uns tapas no seu filho, é porque você o ama, é ou não é? Por mais que a desgraça de hoje em dia, do conselho tutelar, desse século 21 miserável, que diz que nós não podemos exortar os nossos filhos, se não são tirados do meio de nós, se a própria Bíblia manda usar uma varinha, meu Deus, para admoestar os nossos filhos. Nós temos que exortar os nossos filhos, nós temos que mostrar para eles o caminho certo e errado. Deus é a mesma coisa. Deus mostra pela palavra: se vocês não andar no caminho reto, o caminho da justiça, vocês vão colher um fruto muito amargo. Então temos que caminhar juntamente com Ele. Amém? É isso que a palavra está falando. E o versículo 2, ele mostra a expressão do quanto Deus chamava. Ah, meu amigo, quanto Deus chamava o seu povo para se apresentar diante da presença dele. Mas o povo não queria. Quebravam a aliança que Deus fez com o povo. Deus nunca quebrou a aliança que Ele fez com o seu povo. Eu vou mostrar para vocês em Ezequiel. Deus nunca quebrou a aliança que Ele fez com o povo. Quem quebra a aliança é o próprio povo. É o próprio povo. Você pode ver Isaías 59, que ele diz: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para não poder salvar. Se não está encolhida, está como? Está estendida. Nem surdo o meu ouvido para não poder ouvir. Mas o que faz a separação entre vós e o vosso Deus é a vossa iniquidade, o pecado, meu Deus. Ele cumpre com a palavra dele ainda, as mãos estão estendidas, os ouvidos estão inclinados, mas o pecado forma uma parede, o pecado forma uma barreira para que não chegue a Deus. O pecado é a única coisa que afasta o homem de Deus, é o pecado. Você pode olhar para a palavra. Pecado fez o povo de Israel blasfemar contra Deus, murmurar, porque preferiram queimar incenso a Balaíns, mas não preferiram negar suas vontades. Preferiram queimar os seus filhos no fogo a Moloque, mas não preferiram ouvir a palavra do arrependimento. É muito mais difícil, não é? Por isso que o homem já é inclinado para o mal. Meu Deus, que ponto que o povo de Israel chegou de não querer ouvir a voz de Deus, mas queimar os seus próprios filhos ao Deus Moloque. Deus mostrando sinais ainda, e o povo não ouviu. Ezequiel 20, voltar a dois livros. Ezequiel 2:20. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sou inclinado a pregar sobre a rebeldia do povo e a ira de Deus. Não tem, meu amigo. Se você lê texto dentro de contexto, você vai ver que em tudo, toda palavra que era pregada,
Deus buscava o seu povo e o povo rejeitava, e Deus fazia o quê? Aplicava a ira dele. É assim até no dia de hoje. Pastor, mas por que não acontece mais do povo morrer no deserto? Por que não acontece mais do povo ser entregue ao exército inimigo? Sabe por quê? Porque a ira de Deus vai se manifestar no último dia. Agora não vai acontecer nada, como eu sempre falo. A ira de Deus vai se manifestar no último dia, contra o homem do pecado. A Bíblia mesmo fala sobre isso. E o homem será lançado no Hades, no lago que arde com fogo e enxofre, ali onde haverá choro e ranger de dentes. Ali Deus vai mostrar a ira dele. E não é o diabo que vai atormentar não, hein? Não é o pastor, quem está no inferno agora está sendo atormentado pelo diabo, porque o diabo está lá com o garfo dele atormentando os ímpios. Quem falou isso para vocês? Apocalipse 20:10 diz que Satanás, o falso profeta, a besta foram lançados no inferno, ou no Hades, ou no lago que arde com fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite. É o diabo que vai ser atormentado, mas por quem? Pelo próprio Deus. Os homens do pecado não vão ser atormentados pelo diabo, vão ser atormentados pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Tira a imagem de um Deus que aceita tudo da sua cabeça. Ele não aceita tudo. Se ele aceitasse tudo, toda a geração do Velho Testamento estaria herdando o reino dos céus agora, não teriam sido mortos queimados com fogo e enxofre. Tira isso da sua cabeça. Deus se inclina assim para o homem que faz a vontade dele. Não é pelo justo, é pelo homem que faz a sua vontade. Porque a própria palavra, até está em Ezequiel 21, você está em 20? No 21, eu só vou ler o 21 para você entender. Ezequiel 21. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários, ou seja, contra a igreja, e profetiza contra a terra de Israel. Dize a terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, retirarei a minha espada da bainha, eliminarei do meio de ti tanto o justo como o... Acharam, pessoal? Eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso, porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da minha bainha contra todo vivente, desde o sul até o norte. Os justos aqui vão morrer a espada? Sim ou não? Está escrito. Pastor, mas eu não faço mal para ninguém. Meu amigo, Deus não aceita tudo e todos. A própria palavra fala isso. Tira da sua cabeça que Deus aceita tudo e tira. Deus quer um povo regenerado. Deus quer um povo que nasceu de novo. Justiça não salva ninguém. Esse povo era justo, a Bíblia mesmo fala: eis que eu tirei a espada da bainha e eu eliminei tanto o justo quanto o perverso. Pastor, mas o que os justos fizeram de errado? Para mostrar que nós não somos salvos pelas nossas obras, para que homem nenhum se glorie por elas. Não é por nós, é por Ele. Como diz a palavra, a salvação pertence a Ele. Ele salva quem Ele quer, no momento como Ele quer e como Ele quer. Ele vai ter misericórdia de quem Ele quer, Ele vai se compadecer de quem Ele quer. Romanos capítulo 9, de quem Ele quer. Não cabe ao homem saber quem vai ser salvo ou não. Simplesmente faça a vontade de Deus, aí no último dia você vai ver. Amém? O problema do homem de hoje em dia é achar que ele nunca vai morrer, é achar que ele é eterno. Achar que Ele é eterno. Louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será. A vida do homem é comparado como um vapor que logo aparece depois. O que é a tua vida, ó homem? A Bíblia diz assim: a não ser um vapor que aparece depois some, depois desaparece. Nós não podemos olhar para o dia de amanhã. Você talvez colocou o seu celular despertar hoje para acordar amanhã para trabalhar, mas quem garante que você vai estar vivo? Uma coisa eu garanto: a vida pertence a Ele. Como diz o livro de Jó, a vida do homem está determinada até um certo dia, e Ele colocará limite. Você vai chegar até ali e não passará dali em diante. O livro de Jó fala sobre isso. Não vai passar. O homem vai chegar até o dia que Deus destinou. Depois de ali, e você sabe quando é o seu dia? Hein, pessoal? Morre jovem, morre criança, morre bebê, morre pessoas novas, morre tudo.
O problema é, será que nós estamos preparados? Morreu aquele homem mais rico do mundo, eu esqueci o nome dele. Aquele meio carequinha de óculos, alguém lembra o nome dele? Esse aí. Ele morreu, ele falou assim: eu me preparei para tudo, menos para a morte. Menos para a morte. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Amém, pessoal? Ezequiel 20 diz assim. Eu vou ler só um trecho dessa passagem, depois você pode continuar a ler em casa, porque esse texto, ele é muito grande. Ezequiel capítulo 20. As abominações da casa de Israel depois do êxodo, é o cabeçalho. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciões de Israel para consultar ao Senhor. Olha só, vieram alguns dos anciões de Israel para consultar ao Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos anciões de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, acaso viesses consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-lo-ias tu, ó filho do homem, julgá-lo-ias tu, faze-lhes saber as abominações de seus pais, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito, para uma terra que ele tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhe disse: cada um lance de si as suas abominações, de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha o 8. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles. Ira, furor. Eu não disse para vocês, toda palavra de amor mostra a ira de Deus. Ezequiel estava sentado na sua casa, na frente do seu lar. Daqui a pouco vieram os anciões para tentar falar com Ezequiel, para falar com Deus. Deus logo aparece a Ezequiel e fala assim: Ezequiel, filho do homem, em outras palavras, para você poder entender, esse povo está vindo para me consultar. Diz para eles que eu não vou ouvir eles, eu não vou inclinar os meus ouvidos para a oração deles, porque o dia no deserto, quando eu os livrei da mão dos egípcios, da mão dos sírios, quando eu livrei eles da escravidão, eu disse que eu sou o Senhor teu Deus, eu jurei no meu nome. Eles fizeram o quê? Se desviaram de Deus, inclinaram o seu coração para aquilo que eles gostavam de fazer, voltaram a praticar o sacrifício aos ídolos. A palavra foi pregada, eles não quiseram se converter. Manifestou a ira e o furor de Deus. Mais uma vez, grave no seu coração com ponteira de diamante: toda palavra de amor de Deus demonstra a ira por trás da desobediência. É como eu sempre falo, tem gente que desobedece e acha que não acontece nada, mas no último dia você vai chorar lágrima de sangue, porque você não se converteu enquanto era tempo. Amém? Isso quem diz é a palavra, não sou eu, pastor. E para a gente encerrar, João capítulo 9, 31. Depois que eu comecei a estudar a Bíblia, meu amigo, até as minhas orações foram diferentes. Quando eu chego diante da presença dele, eu chego com medo, com temor e tremor. Eu tenho medo de entrar na presença de Deus, porque se a gente entrar de qualquer jeito, será que ele não fala como ele falou para Ezequiel? Ezequiel, eles estão vindo me consultar, me diz para eles que eu não vou ouvir eles não. Será que Deus está ouvindo a nossa oração, pessoal? Será que Deus está se inclinando para a nossa oração? Você vai ver em João capítulo 9, 31, diz assim:
Todos acharam? João 9:31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Deus ouve a oração de todo mundo? Deus não atende a pecadores. Deus não atende. Se o povo soubesse que eles têm liberdade, livre acesso para falar diretamente com Deus, não precisava mandar mensagem para o pastor falando: pastor, ora por mim, vocês têm liberdade, meu Deus. Não faça do pastor o intermediário entre você e Deus, é você mesmo que pode entrar na presença dele. O véu se rasgou, meu amigo. Você tem liberdade para se colocar nos átrios de Deus, no santuário dele, e falar face a face com ele. O problema é que Deus não atende a pecadores. Enquanto não se converte, pode pedir para o pastor orar, pode pedir para os obreiros orar, pode pedir para quem for para orar, não vai acontecer nada. E depois ele diz que o pastor não tem unção. É ou não é? Larga o pecado, larga a iniquidade, larga a escravidão do mundo. Busca a Deus de todo o coração, se volta para Ele, ama a justiça, pratica os caminhos do Senhor, para ver se Ele não vai se inclinar para você. Não é uma troca de bênção, mas é a promessa da palavra. Aos que Ele se inclina, é o homem que olha para a justiça, para o caminho de Deus, é para esse que Ele se inclina. Agora para os pecadores não. Pessoal, como eu amo isso. Quem ouve, o religioso que ouve esse sermão, ele não aceita, mas ele não consegue arrancar isso da Bíblia. Amém? Ele não aceita. O homem do pecado não aceita falar para ele que Deus não ouve a oração dele. Não. Quem és tu para me julgar? Deus conhece o meu coração? Conhece. Claro que conhece. Inclusive Ele conhece o coração de quem está no inferno também. Infelizmente, estão no inferno. É ou não é? Não caia nessa mentira, que por você ser bom, Deus vai aceitar a sua oração e ser do jeito que você é. Pastor, o que a gente faz na palavra que está escrito: vinde a mim como estás? Não está pedindo para vir como está? Sim, está pedindo para vir como você está. Está cheio de pecado? Venha a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Porém, Ele mesmo diz: eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Para continuar no pecado? Não, mas para que se arrependam. Vem como estás. A palavra vai ser enxertada dentro de vocês. O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, e o homem que ser tocado pelo Espírito Santo não será mais o mesmo. Ou seja, vem como está, mas quando o homem tem encontro com a palavra, ele não é mais o mesmo. Amém, pessoal? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Guarde essa palavra no seu coração, para que você pode contemplar as maravilhas do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé.